Eu vi que o meu amigo Lucas aqui atrás, ele colocou aqui até uma descrição que eu pedi a ele relativo a uma pergunta que ele fez, né, sobre a tese, né, de um autor coreano, né, sobre a sociedade do cansaço. E o Lucas ele descreveu aqui. Trata-se de um filósofo, né, coreano que já nos anos 90 previu a ansiedade e exaustão decorrentes da transposição das relações de trabalho para todas as outras relações, a obrigação de ser perfeito. Puxa, Lucas, eu creio que isso tem muita pertinência e faz um link muito bacana, sobretudo com o que nós refletimos na semana passada, com relação àquilo que faz o pano de fundo, né, desse tal preconceito que nós hoje estamos falando aqui e que tem muito a ver com a influência do desenvolvimento tecnológico e o modo como isso afetou e moldou não só a subjetividade, mas a visão de mundo das pessoas. E aí você vê que já um filósofo coreano, né, tendo como plataforma de investigação e pensamento as relações de trabalho, ele percebeu que aquele modus operandi, né, emocional, psicológico das pessoas relacionarem-se entre si iria extravasar para todas as demais relações, instalando dentro do sujeito uma obrigação de ser perfeito. E isso é verdade, porque o equivalente dessa perfeição, a máxima efetividade da sua realização de trabalho, não é uma definição extremamente adequada para outra coisa, senão para uma máquina. Mas o humano, ele pressupõe a assimetria, a imperfeição, a oscilação. Mas conforme a influência da tecnologia foi criando uma fusão cada vez maior com o nosso cotidiano e com a conveniência, né, das nossas atividades e das nossas aspirações, que paulatinamente isso foi sendo enxertado e introduzido na nossa concepção de nós mesmos, de modo a passarmos a nos cobrar o desempenho de uma máquina, de modo a não tolerarmos, né, os lapsos de tempo que a gente tem, né? Por exemplo, até agora frequentemente eu lembro de uma pessoa que se queixava do lapso de tempo que ela tinha para responder, e ela dizia: eu gostaria tanto de ter essa perspicácia, de já ter na ponta da língua para responder de imediato, que nem eu vejo em fulano e ciclano. O que são essas medidas de exigência que estão sempre produzindo sobre nós insatisfações e desgostos com tudo aquilo que, relativo à nossa maneira de ser, ao nosso tempo e ao nosso ritmo, destoa do desempenho de uma máquina, né, cuja filosofia da tecnologia é balizada por esses três pilares, né? Eficiência, rapidez e utilidade. Quando a nossa maneira de ser e o nosso desempenho e o nosso ritmo destoa desses três pilares, isso afeta profundamente a nossa autoestima, né? E aí aqui o Lucas complementa perfeito, é a visão dele mesmo. Obrigação de ser feliz, de ser positivo ou parecer para as outras pessoas ser assim. Mas a realidade é diferente. É isso, meu amigo Lucas, a realidade é diferente. E eu complementaria, Lucas: bem-aventurado é aquele que se pacifica e se harmoniza com a sua própria realidade, de maneira a não exigir de si o desempenho de uma máquina,
mas procurar otimizar em si o melhor desempenho que um humano pode oferecer. E nessa direção, isso implica lapsos de tempo, cansaço, tempo para descanso, círculo circadiano específico para cada organismo. Isso vai levando para determinadas especificidades, não que a gente não possa estabelecer sobre elas um determinado enquadramento, mas o modo como se formou a exigência que é feita do nosso comportamento é algo surreal. Não é por outra razão que, como nós comentamos na live da semana passada, a bizarrice das estatísticas negativas referentes a uma quantidade horrorosa de transtornos, né, psicológicos relativos à interação do sujeito com o ambiente de trabalho, né? Dentre elas, a mais consagrada e que hoje quase que está superando aí, eu já diria até que em alguns aspectos já superou, né, as clássicas patologias que basicamente definiram o século passado, mas que hoje quem tem ganhado aí a dianteira na corrida, né, da hierarquia das patologias mentais é a síndrome de burnout, né? Burnout, essa conjuntura, né, esse colapso ansiogênico relativo ao modo como o sujeito carrega pressões e mais pressões decorrentes do seu ambiente de trabalho, cobranças não necessariamente perpetradas pelos seus superiores, mas sobretudo pelo seu próprio juiz interno, e exigindo de si um desempenho tal onde dormir, descansar ou qualquer outra coisa que apresente uma conotação ligeiramente diferente de trabalhar ou produzir dinheiro é vivenciado pelo sujeito com uma certa culpa, com um certo constrangimento, como se ele estivesse em dívida, como se ele estivesse jogando o futuro dele no lixo, como se ele estivesse sendo passado para trás. Olha, eu fico vendo como se ele estivesse sendo passado para trás a outras pessoas, né? Eu estava vendo, né, essas frasezinhas de concurseiros que ficam ali pilhando os candidatos, né, a entrarem naquela mentalidade robótica de produzir estudo, de produzir estudo, de produzir estudo. E aí tinha lá aquela frase, olha, enquanto você aí está fazendo um lanche no final de semana, seus amigos estão estudando. E aí vai criando esse tipo de pressão que, se o sujeito entra nesse circuito, e mais, entrando nesse circuito, os sentimentos dele começam a se moldar dentro desse panorama, e aquilo ganha vida própria, acabou. Só um colapso psico-orgânico freia um sujeito como esse. Só um colapso psico-orgânico freia um sujeito como esse.